Olá, sou Fred Nardi, sou psicanalista, constelador familiar, gestor das emoções. E o vídeo de hoje, o tema de hoje é as constelações familiares. Por que que você repete padrões que são dos seus ancestrais? Então você vai entender o porquê de tudo isso e vai fazer algo bom com essa informação também. Eu vou explicar aqui o passo a passo para que você possa ter uma vida com fluidez. Mas antes de continuar, se você não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva para você adquirir mais conteúdo sobre esse assunto fantástico. E aqui mais uma vez para trazer o autoconhecimento, falar sobre os padrões familiares invisíveis. Por que que nós repetimos padrões? Por exemplo, por que que eu sempre atraio homens mais velhos? Por que que eu nunca consigo, me relacionar com uma pessoa da mesma idade que eu, do mesmo nível que eu? Por que que eu sempre busco as pessoas mais velhas? Na maioria das vezes, a gente está procurando um pai, ou procurando uma mãe, né, ou vice-versa, que também acontece dos homens buscarem mulheres mais velhas, ou em relacionamentos homoafetivos também, o masculino e o feminino. O que que você busca? O que que faz falta na sua vida hoje, ou o que que fez falta lá na infância? Gente, tudo está relacionado à primeira infância. Tudo o que você viu, ouviu e sentiu até os 7 anos reflete na sua vida adulta. Então, se você é carente de pai, por exemplo, não porque ele gostaria de ser ausente. Temos muitos casos de pais presentes que cresceram com a criança ali, estão até hoje, mas por negligência emocional, às vezes pelo pai ser muito calado, a sua criança ferida sentiu muita falta de um pai ou de uma mãe. Então, eu diria que nos primeiros relacionamentos, a gente, primeiro casamento, busca um pai ou busca uma mãe. Buscar esse pai que fez falta para você, de acordo com as suas expectativas. Isso é muito interessante nesse tema, né, que a gente tem abordado tanto, que é as constelações familiares. Gente, constelação familiar não tem nada religioso. Por favor, é um método criado por Bert Hellinger, aonde fala qual que é o significado. Bert foi alemão, né? Ele nasceu na Alemanha, foi padre, foi psicanalista. Ele, um grande observador da mente humana, do inconsciente humano. Então ele somente observou e criou o seu método. As Ordens do Amor explica bastante isso. A gente busca aquilo que nos faltou na infância porque a gente tem a necessidade de sentir pertencente. Quantos de nós já perguntamos assim: não, será que eu nasci na família certa? Parece que eu não sinto que essa família é minha. Esse vazio existencial, ele já nasce com a gente ali. Na hora que você sai da barriga da mamãe, que ainda tá sujo ali, o médico te limpou, aquela proteção que você tinha, ela te deixava confortável. Então, o nascimento é o nosso primeiro trauma, né? O nosso primeiro sucesso também, mas é o nosso primeiro trauma. Mas lá na barriga da mãe já começam ser gerados esses traumas, porque o nosso cérebro ele é atemporal. A gente volta na cena aonde foi gerado o trauma. Trauma, gente, todo mundo tem trauma, tá? Às vezes o nosso ego é a necessidade de sentir importante. O nosso ego, para não se sentir uma pessoa vulnerável, a gente costuma falar: não, tá tudo resolvido com meu pai, com a minha mãe, né? Eu não tenho trauma, não. Eu fui muito bem criado lá na minha infância. Não é sobre isso, sobre ser bem criado ou não. É sobre como funciona a mente humana. Você tem que entender o funcionamento da mente humana.
Um certo dia minha mãe, né, me perguntou, falou: "Filho, eu posso te fazer uma pergunta?" Eu falei: "Uai, pode, porque, eu não sei se você vai julgar, se a senhora vai me julgar ou não". Eu não sabia nem o que ela ia perguntar. E ela falou: "Você teve trauma de infância?" Aí eu falei: "Uai, eu fiz 20 anos de terapia". Aí ela já pôs a mão na cabeça assim, né, e eu falei pra senhora não julgar. A senhora não é a culpada, porque nós, no dia a dia, por causa do vitimismo e por não nos conhecer, a gente tem esse hábito de colocar a culpa em alguém das nossas frustrações. Então, nesse vídeo aqui, eu quero explicar que o cérebro humano é assim. Todos nós somos assim. Eu, como terapeuta, eu já atendi mais de 2.000 pessoas individualmente. Então eu sei que todas as pessoas são iguais nas suas angústias, nas suas relações. Por quê? Porque eu tenho o estudo da psicanálise da mente humana. Como que processa aqui dentro? A gente tem que entender como que funciona. E a nossa mente é traiçoeira. Já ouviu falar que a mente mente? Então, para nos proteger, o nosso inconsciente, ele não quer buscar a dor. Por isso que muitas pessoas falam: "Não, não tive trauma. Ah, não, não quero mexer nisso". A gente também não tem, o querer, é involuntário, a mente busca. Gente, para isso vocês têm que estudar mais e mais e mais. Neurociência, por exemplo. A neurociência explica e nos ensina que passam em torno de 60.000 a 80.000 pensamentos por dia na nossa cabeça, não é verdade? Tem dia que 6 da manhã já fritou tudo, né? Então, nunca se falou tanto de pensamento acelerado. Augusto Cury fala muito sobre isso. Como que eu vou fazer para mudar esses padrões de repetição? Então, esses padrões familiares invisíveis, por que repetimos histórias? É exatamente por causa do inconsciente. Existe um histórico coletivo ali. Existe um campo morfogenético, aonde Bert Hellinger estudou sobre esse funcionamento, né, do nosso inconsciente antes da gente nascer, os nossos ancestrais. O que são ancestrais? Ancestrais são os nossos familiares que vieram antes de nós. Eu estou explicando assim porque muitas pessoas não sabe nem o significado da ancestralidade, acha que é algo místico ou algo que diferente, que não pode falar sobre isso. Tem nada disso. Ancestrais são os nossos pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, que é tetravós, até a 10ª geração. 2.048 pessoas que vieram antes de nós, e essas pessoas, os nossos parentes aí, eles torcem para a nossa prosperidade, torcem para tudo dar certo. Por quê? Porque eles já passaram por muitas dores. E essas dores que eles passaram é para simplesmente a gente não passar. Mas como a gente tem essa necessidade desse pertencimento, de sentir pertencente, amado, querido pelas pessoas, a gente é leal a eles, a gente repete padrões. Esses padrões, geralmente, são os julgamentos que a gente tem deles, repetição de relacionamentos onde mulheres foram traídas, onde as mulheres tiveram que ser muito guerreiras e que atraem homens bananas. Então, qual tipo de pessoa que você está atraindo, por exemplo, para o seu relacionamento? Pessoas mais velhas, pessoas narcisistas, que a gente fala, né? Com esse, esse poder, o querer controlar a nossa mente. Não existem, na verdade, o narcisismo é uma doença, sim. Não existem pessoas narcisistas, existem as relações narcisistas. A dependência emocional,
que faz com que a gente não olhe para a gente e observe esse amor próprio. Então, as constelações familiares, eu vou pegar aqui para exemplificar para você, quando a gente coloca a representação no campo quântico, a gente, quando constela um relacionamento, por exemplo, a gente vai observar se você está sendo leal. Você quer só um representante, tá? Só para figurar aqui, para você entender melhor. Algum ancestral feminino, a sua bisavó, avó, eu não sei o que está no campo, tá, gente? O campo morfogenético, ele não mente. O facilitador desse método, ele, através de muito estudo, você consegue fazer a leitura de campo e observa realmente não é achismo, tá? Não tem nada espiritual, religioso que faz a gente através da dedução. Constelação não é isso, não é achismo de jeito nenhum. Por isso que tem que ter uma escolha profissional, tem que observar muito como que o profissional trabalha para que você não caia em erros que podem atrapalhar a sua vida. Porque o autoconhecimento também é isso. Se a pessoa que você escolheu para te mentorar, para te auxiliar, se ela não tiver o estudo, ela vai atrapalhar a sua vida. Eu falo é igual um bisturi na mão de um médico. Você pode ferrar, pode ser fatal com a vida do paciente. Então é preciso muita responsabilidade, porque a nossa vida traz essa responsabilidade, é muito importante. Está lidando com vidas aqui. E por que que as pessoas procuram a constelação ou qualquer tipo de terapia? Porque estão sofrendo algo, querem uma mudança na sua vida, mas como isso é totalmente inconsciente, elas não conseguem sozinhas, não conseguem mesmo não, tá? É preciso um profissional. Só lembrando aí, eu sempre repito isso várias vezes, o nosso cérebro é dividido em consciente e inconsciente. O nosso consciente é 10% daquilo que a gente sabe da gente. O inconsciente é o campo, é o lugar aonde você não sabe. Por isso que é preciso um profissional para fazer essa leitura. E mais interessante ainda, uma terceira mente que temos é a mente superconsciente. O que que é isso? É a centelha divina que está dentro de nós. Todos nós temos aí uma centelha divina. Deus, onde ele fica procurando fora, procurando eh, a felicidade quando o dinheiro vier, quando algo acontecer. E se você observar isso em campo, você vai perceber que provavelmente você está sendo leal, repetindo a história de um ancestral. É só isso. A gente tem que facilitar as coisas, não tem que querer uma evolução através de algo mágico, deduções. Então, as constelações familiares hoje elas são usadas no judiciário. Por que que os juízes hoje estão olhando, fazendo as constelações? Porque não mente. Então, você vai ver a verdade ali de uma forma científica, né? É estudada. É preciso que a gente tenha essa consciência de que os nossos problemas, as nossas dores, geralmente quem atrapalha e sabota, na maioria do tempo, somos nós mesmos. Por isso são chamados autossabotagem. Já viu que quando você está perto de alcançar um objetivo, onde você vai ser feliz, aí você vai lá e você mesmo atrapalha o processo? Por quê? Bert falava também que a felicidade gera culpa. A gente, por exemplo, em uma situação onde, por exemplo, vocês são 7 filhos lá, e você foi eleito ali através do seu merecimento, esforço, o que você fez, você se tornou uma pessoa próspera, rica em dinheiro.
E aí o inconsciente, automaticamente, ele já vem te culpando, né. "Uai, e se eu ficar rico? E se meu irmão me pedir dinheiro? E se acontecer isso? E se não der certo? E o que que vão pensar de mim?" E, na maioria das vezes, a gente deixa de realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos, porque a gente ainda está preocupado com isso. Preocupado com a opinião alheia, o que que vão achar. E nos meus treinamentos eu falo muito uma frase aí, que muitos já estão vivendo, para cada um cuidar da sua vida. É um tal de justificar, de terceirizar os problemas para outras pessoas, até para Deus a gente terceiriza os nossos problemas, achando que se, eh, se minha mãe tivesse condições de ter pago uma faculdade para mim, eu estaria melhor hoje. Tá vendo que é sempre culpando o outro sobre a nossa vida atual. Então, o autoconhecimento é essa reflexão. E as constelações, elas aceleram bastante esse processo, porque se você está sendo leal a algum ancestral com em relação à escassez, por exemplo, por que que o dinheiro nunca para na minha mão, você tem que observar como que você olha sua mãe, por exemplo. O sucesso tem a ver com a mãe, tá? Se você acha que sua mãe é sucesso, foi próspera, uma mulher bacana, o dinheiro vem através dessa força que a gente pega dos ancestrais. Agora, se você vê a sua mãe como uma fracassada, uma coitada, sofreu muito, você repete o padrão. Então é o julgamento que faz a gente repetir o padrão. A constelação é um conceito que eu ouvi, assim, mais interessante sobre esse método é uma cirurgia na alma. É esse observar, a gente tem que estar atento aos sinais. E fala-se muito, falava antigamente, né, não, se eu falar de alguém, eu vou estar pagando a língua, né. E isso é a repetição de padrões. Julgar o outro, apontar o dedo para o outro, como se você não tivesse defeito. Então é esse observar que faz. Então esse movimento, por exemplo, da escassez, eu falei aqui de relacionamento, de escassez, mas é o que está travando sua vida atualmente. Esse movimento da escassez, se o facilitador observar no campo que você está sendo leal, fiel, repetindo o padrão de um ancestral, aí você faz um movimento sistêmico. Você, por exemplo, olha para esse ancestral e fala: "Eu sinto muito, mas isso eu não posso fazer por você, eu não quero repetir esse padrão. Eu mereço ser próspero, eu mereço ter relacionamentos harmoniosos." Entende como o movimento sistêmico gera consciência para a gente, e aí começa a reverberar um campo de prosperidade na sua vida. Então tudo depende da consciência. O inconsciente não é algo que a gente não conhece de nós, então, a física quântica explica isso, só se torna consciente algo e você começa a ter uma mudança, uma transformação, depois que você, através das terapias, das psicanálises, dos treinamentos, você traz para a consciência aquilo que estava atrapalhando o seu prosperar. Então é muito simples, gente. Depois que a gente estuda, né, depois que a gente permite essa viagem para dentro de nós. Então, o que fazer com essa informação? Gerar essa consciência no campo sistêmico, observar a sua postura, o posicionamento em relação a quem chegou primeiro. Então, o problema está na ordem. É a ordem, é quem chegou primeiro.
quantos de nós, filhos, ainda estamos na postura de pais dos nossos pais, pai, mãe da mãe, pai do pai, pai da mãe, o seu processo aí. Como? Querendo mandar nos pais, no pai, na mãe. Sabe quando atitude simples, quando você fala assim: "A senhora tem que tomar esse remédio, a senhora tem que fazer isso. Pai, você tem que fazer assim, tá errado ou sua vida financeira". Então a gente não ensina as coisas para quem chegou antes. A gente pega deles a sabedoria e essa força e leva para a vida. Então, para isso, é preciso que você aprofunde sobre os movimentos sistêmicos, sobre a consciência e a importância dos nossos ancestrais. E quando nós achamos que somos maiores que eles, aí as coisas na nossa vida começam a não ter os resultados positivos que a gente quer. Não adianta. Então, às vezes, um movimento desse, você é preciso somente falar para o pai ou para a mamãe: "Eu sou pequeno e a senhora é grande", porque enquanto nós queremos ser maiores que os nossos pais e ancestrais, a nossa vida não vai fluir. As constelações falam uma coisa muito interessante também, que é da leveza. Tem que ser leve. E a gente acha que é na força, né, do braço ali, na luta, eu tenho que acordar cedo e fazer isso, fazer aquilo, por isso, e o quanto nos culpamos, né, por isso que não está dando certo as minhas coisas. Gente, é tudo questão de autoconhecimento, você manter sua postura, entender esse processo, mas para isso é muito complexo também, é preciso estudar muito. Para você adquirir uma formação dessas, você tem que ler, assim, no mínimo 20 livros de Bert, para você entender realmente como que funciona os círculos do amor. O primeiro círculo do amor, onde você toma o amor dos pais, seu pai e sua mãe te amam muito, só que a sua expectativa de criança que é diferente. Então, é preciso que a gente volte lá e tome esse amor, igual um celular, quando você põe para carregar a bateria, entende? Só depois que você aceita os seus pais do jeito que eles são, você começa a aceitar você do jeito que você é. E passa para o segundo círculo do amor, que é profissão, trabalho. Terceiro círculo do amor, relacionamentos. Quarto círculo do amor, filhos e projetos. Quinto círculo do amor, o mundo. Então é preciso que você aceite as pessoas e inclua elas do jeito que elas são, certo? Mas para hoje, acho que tá bom de conhecimento, porque é preciso que você é, é preciso digerir tudo isso, entender sua postura, você se perguntar aí, será que eu estou na postura correta de pai? Será que eu estou na postura correta de filha, né, de esposa, de marido? Então, tudo isso, todo esse conhecimento é para conectar você também com o seu propósito de vida. Bert falava que estamos a serviço da vida. E quando fazemos aquilo que amamos e que temos o conhecimento e transformamos a vida de outras pessoas, o dinheiro vem com leveza, como consequência de tudo. Então, para quem não segue ainda o meu canal aí, Fred Nard, siga, olhe os nossos conteúdos aí, muita coisa boa, gratuita, né? Tem coisa que é paga, tem coisa que é gratuita, mas o canal no YouTube aqui vai te trazer essa grande transformação e uma elevação para o próximo nível da sua vida. E aí, fez sentido para você? Quais fichas que caíram hoje? É muito importante para mim e para você também que você deixe aqui nos comentários essa transformação que você teve, o que que te ajudou. Agora, para aprofundar mais sobre esse assunto, a gente faz as constelações online ou presencial aqui em Goiânia. Você entra em contato aqui na legenda com a nossa equipe aqui e a gente vai estar entrando em contato com você para agendar uma constelação. Você já constelou? Deixe seu comentário aqui.